acaba de acontecer a maior explosão de radiação solar do ciclo solar 25. E isso que vocês estão vendo, pessoal, é a região afetada exatamente em cima do Brasil. Se liga nesse vídeo aqui, olha essa radiação chegando aqui no lado diurno. Bang! Pega aqui, ó, toda a América do Norte, América Central e América do Sul. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Pessoal, essa explosão solar, que é isso que vocês estão vendo, ó, repara, foi bem aqui, ó, aquela região ativa que a gente achava que estava indo embora, ó, bang, X8.8. Essa é a maior explosão solar de radiação, buga até o SDO, né, ó, se liga nisso. A maior explosão solar de radiação do ciclo solar 25. Simples assim, né? Ela acaba de acontecer hoje, 14 de maio de 2024. Não só, né, é a maior do ciclo solar 25, como é a maior desde 2017, que a gente não tem uma explosão solar de radiação forte como essa. Isso é muita radiação, pessoal. Isso é pura radiação. Eu fiz aqui um compilado com algumas imagens. A gente não tem ainda informações sobre a ejeção de massa coronal, se teve ou não, né? Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? A gente vai analisar isso, pessoal, juntos aqui, né? E tem mais, né? Isso acontece num ponto do Sol, que é a região onde a mancha solar aqui, né, a 3664, já estava indo embora, tá meio que de lado, né, para a Terra. Então, aqui pode ter alguma conexão com a espiral de Parker e a gente pode ter aí uma tempestade de partículas carregadas nas próximas horas. Vamos falar sobre isso, né? Mas a gente faz como o Jack, que achava que a coisa ia ter um momento de calmaria, mas foi pego de surpresa. Vamos por partes. Você achou que ela tinha ido embora, eu também achava, pra falar a verdade, que a gente ia ter um momento de sossego. Afinal de contas, a gente tá falando, pessoal, de uma região ativa, que é a 3664, que ela tem uma polaridade muito complexa, né? Que é do tipo beta, gama, delta. É o tipo mais complexo que existe e, por conta disso, tem o poder de produzir muitas explosões solares, muitas ejeções de massa coronal. Não é à toa, né? E ela, inclusive, ela que foi responsável por essa tempestade solar extrema, absurda, né? De nível G5, que é o tipo mais forte de tempestade solar, que a gente teve agora nos últimos dias. Para quem não viu, vou deixar no card aqui em cima. Aqui em cima, inclusive, a gente tem num quadradinho a Terra ali dentro, né? O planeta Terra ali dentro, como comparação. Em alguns pontos a gente nem consegue ver a Terra direito, de tão pequena que ela fica comparando com o Sol. Em outros momentos a gente consegue ter uma ideia melhor, né? Mas essa região ativa, ela foi então responsável por essa tempestade solar extrema e ela já estava praticamente sumida, desaparecida, né? Ela já estava ali girando, né, para ficar escondida, de acordo com o nosso ponto de vista daqui da Terra. Só que não, antes de ir embora, ela se despede falando que, olha, eu sou forte pra caramba, eu vou dar uma volta atrás do Sol e eu vou surgir novamente daqui a 2 semanas, né? Isso aqui tá indo embora, só que vai surgir novamente, a gente já vai falar sobre isso. Mas vamos ao flare, né? Pura radiação classe X 8.8, pessoal. Isso é muito, muito forte. Como eu disse, a maior explosão de radiação desde 2017 e a maior do ciclo solar 25, que inclusive a gente está tendo o pico agora, né, entrando no pico do ciclo solar 25, que é o auge, né, o auge da atividade solar. Já vou mostrar para vocês como que tá repleto de manchas esse Sol, né? E tem uma coisa, né? Será que teve ejeção de massa coronal? Porque assim, a gente tem o efeito dessa radiação chegando aqui, né? Isso que vocês estão vendo são os efeitos aqui ao lado diurno. Repara que no lado noturno não acontece nada, né? Porque aqui a gente está falando não é de tempestade solar, né? Tempestade solar é uma coisa, é quando o tiro de bazuca chega aqui na Terra daquele material solar, daquele plasma solar. Isso que vocês estão vendo é o quê? É a radiação, é uma explosão de radiação, é um flare de radiação. Então aqui o Sol, ele produz uma explosão, né? Um verdadeiro tiro de pura radiação. E isso, no caso, é diferente da tempestade geomagnética, né? Que a gente consegue ver auroras, afeta lá do noturno também, porque pega o nosso campo magnético como um todo. Aqui não, aqui a gente está falando de radiação solar. Então, isso aqui chega e afeta o lado diurno. Pode até ter algum efeito no lado noturno? Olha, pode até ter alguma coisa, talvez em algum estudo eles descubram alguma coisa, mas
Na verdade, o efeito mesmo é no lado diurno. É o lado da Terra que está virado para o Sol na hora que acontece essa explosão de radiação. Essa foi tão forte, pessoal, que eu acredito, depois eu vou confirmar com vocês, talvez em um story, por isso que eu digo, né? Sigam-nos em todas as redes sociais, né? Os links eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo. Então depois eu vou confirmar para vocês nas redes sociais, num vídeo curtinho ou num story, se isso pode ser visto sem observatório, né? No caso, na luz visível mesmo, porque eu acredito, por ter sido uma explosão de radiação de classe X 8.8, eu acredito que tenha sido possível observar, né, com um telescópio, por exemplo, no quintal de casa. Eu acredito, depois eu confirmo isso para vocês. Mas sim, foi pura radiação. Isso causa, então, qual que é o impacto imediato, Richard? Blackout de rádio, tá? Blackout de radiocomunicação, problemas de comunicação, interferências de rádio, interferências em todos os tipos de comunicação, problemas, glitches, bugs em satélites. Então você pode ter percebido aí alguma consequência disso. E problema de GPS, tá bom? Então isso causa muito problema com a nossa tecnologia, sobretudo aquela que está lá no espaço, no caso, questão de satélite, né? E aquilo que a gente depende também da ionosfera, das camadas aqui da nossa atmosfera, que é o quê? Sinal de rádio, né? Comunicação toda. Essa radiação, pessoal, ela pode chegar na superfície e atingir a gente, por exemplo, né? A nossa pele. Existem alguns estudos que falam sobre isso. Eu não tive tempo, pra falar a verdade, pra analisar aí a fundo, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, eu só falo daquilo que eu tenho 100% de certeza. Então, como eu não tive tempo de analisar vários estudos sobre isso, mas eles existem, tá falando também sobre esse nível de radiação que pode sim aumentar. Mas claro, vale lembrar, essa radiação, essa pura radiação que a gente consegue observar aqui, por exemplo, ó, isso aqui tem radiação em todos os níveis de onda, raio-x, infravermelho, ultravioleta. A maior parte disso, pessoal, quase tudo disso, é barrado pela nossa atmosfera. Tanto que essa visão do Sol, que a gente consegue ver dessa forma, essa explosão solar, a gente só consegue lá do espaço. Aqui em Terra, a gente não vê dessa forma. Mas como eu disse, né? Esse nível de explosão, X, né, classe X, quando a gente fala de classe X, que é o tipo mais forte de explosão solar de radiação, a gente está falando de um tipo muito forte mesmo, a ponto de, às vezes, poder ser visível daqui, da superfície da Terra, do quintal de casa, às vezes com um telescópio, como aconteceu no evento de Carrington, né, que o Carrington estava lá observando o Sol em 1859 e ele percebeu com um telescópio aqui, né, um telescópio em Terra, ele percebeu um brilho, um flash ali numa região ativa, numa mancha solar, e aí teve aquela tempestade solar absurda que queimou os telégrafos do mundo inteiro. E as pessoas tomavam um choque só de encostar na maçaneta, para vocês terem uma ideia do nível que foi. Então, depois eu confirmo para vocês se isso pôde ou não ser visto com telescópios em Terra, né? Mas sim, classe X 8.8 já é a maior explosão de radiação desse ciclo, tá bom? Como eu disse, sobre a ejeção de massa coronal pode ter acontecido ou não, aqui no final a gente consegue ver, ó, depois desse vídeo, se liga nisso. Só que as imagens, como acaba de acontecer, ó, a gente não tem ainda atualização. Parece que teve aqui alguma coisa, né? A gente vai ter atualização nas próximas horas, aí eu falo pra vocês. De qualquer forma, pessoal, se teve ou não a ejeção de massa coronal, por mais que essa ejeção de massa coronal seja muito abrangente, muito grande, ela não deve atingir a gente com o mesmo impacto que a gente teve agora nessa tempestade solar de nível G5, essa extrema que aconteceu agora de 10 para 11 de maio. Então, se tiver algum componente, caso tenha acontecido uma ejeção de massa coronal, se tiver algum componente que atinge a Terra, vai atingir muito de ombrada, muito no flanco. Então, a gente não deve ter um impacto como essa tempestade solar extrema que a gente teve agora recentemente. Essa região ativa, ela produz ontem também um flare de classe M, produz um de classe X também, um antes desse, né? E teve a ejeção de massa coronal, que também deve ter algum componente que pode atingir a Terra nos próximos dias, mas não vai ser como essas tempestades solares extremas aí que a gente tem falado, que a gente viu agora de 10 para 11 de maio, né? Mas, como eu disse para vocês, isso está acontecendo, pessoal, num ponto do Sol que está praticamente de lado para a Terra. E por conta da espiral de Parker, Richard, o que é a espiral de Parker, né? E isso que vocês estão vendo aqui, ó, é a projeção da NOAA para o vento solar. Repara numa coisa, pessoal, olha como, deixa eu diminuir aqui para eu conseguir dar o play. Aqui, ó. Repara como que o material solar, ele viaja
pelo espaço, né? Ele não vem numa linha reta, ele vem numa espiral, né? Isso se chama espiral de Parker. Quando a gente tem a ejeção de massa coronal, ó, essa aqui é a que aconteceu ontem, se eu não me engano, ó. É a que aconteceu ontem. Vamos voltar aqui, ó. Já fizeram ali a projeção, não estava pronto ainda, ó. A gente teve uma aqui, ó, que vai atingir a Terra hoje, ou entre hoje e amanhã, mas não vai ser tão forte, pelo menos não tem indício para ser tão forte. E aí a gente teve uma, ó, de ontem, ó, 13 de maio. Repara aqui, ó, a Terra tá aqui, ó, para onde foi lançado, né? Então, pode ter algum componente que atinge a Terra? Até pode, mas como eu disse, vai ser muito de lado, muito de ombrada. Hoje teve outra, então, saindo dessa mesma região, só que aqui, ó, tava ainda mais virado, né? Foi bem nessa direção aqui, a Terra tá aqui. Porém, repara aqui, ó, olha a espiral de Parker, pessoal. Reparou aqui, ó, tudo que sai do Sol faz como se fosse uma espiral, né? Então, o que acontece aqui tem uma conexão com a Terra, né? Por conta das linhas do campo magnético do Sol, que agem como se fosse uma espiral mesmo por conta da rotação do Sol. Então, pode ser que a gente tenha, aí nas próximas horas, hoje ainda, uma coisa chamada tempestade de partículas carregadas, que é o quê? Não é nem a explosão de radiação, o efeito direto da radiação que chega aqui na velocidade da luz, por conta dessa explosão aqui, né? Não é nem isso que vocês estão vendo aqui, que chega aqui em cerca de 8 minutos, e também não é a ejeção de massa coronal, que é aquilo que chega depois de 1 dia, 2 dias, 3 dias, que é aquele tiro de bazuca do Sol. A tempestade de partículas carregadas, ela é diferente, né? São partículas carregadas que viajam quase na velocidade da luz, mas não é na velocidade da luz. Então isso chega depois dessa radiação, que chega na velocidade da luz, né? Isso chega depois dessa radiação, porém chega antes de uma ejeção de massa coronal. Chega antes disso aqui, né? Do tiro de bazuca. Então pode ser que a gente tenha aí uma tempestade de partículas carregadas, caso elas, seguindo aqui as linhas de campo magnético do Sol, essa espiral de Parker, se conecte com a Terra. Então vai ter uma conexão, como se fosse uma rodovia ali ligando, né? Fazendo uma curva, uma ponte e ligando o Sol diretamente com a Terra. Então pode ser que a gente tenha aí essa tempestade de partículas carregadas nas próximas horas. Então, fiquem ligados, atualizo vocês também em todas as redes sociais, né? Richard, quais são os efeitos disso aqui, já que a gente está falando de uma tempestade solar recorde, né? A maior do ciclo solar 25, classe X 8.8. Existem vários estudos, né, que falam que as explosões solares de radiação, elas são um gatilho, né, para tempestades absurdas que acontecem aqui na Terra, como aquela que aconteceu em Dubai, por exemplo, como essas que têm acontecido no Brasil mesmo, né? Principalmente no sul do Brasil. Pode ser gatilho também para terremotos, erupções vulcânicas e coisas desse tipo, né? Porque é muita energia chegando no nosso planeta. Isso acaba induzindo, né? Essa energia ela acaba chegando também a nível de solo abaixo, né? Alguns quilômetros abaixo da superfície, e isso pode causar um efeito, né? Alguma movimentação aí de placas tectônicas e algum efeito desse tipo. Como eu disse, existem vários estudos, pessoal, que falam sobre isso. Então, para quem não viu, eu vou deixar um vídeo de exemplo aqui no card para vocês. Então, será que a gente vai observar alguma coisa assim, né? Um aumento de tempestades repentinas e abruptas em alguns pontos, que aqui a gente fala sobre região afetada, né? Ó, se liga nisso, ó. Aqui a gente está falando de um flare, ó, muito forte, o maior, né? Ó, afetando aonde? As Américas. Então, isso pode acabar sendo gatilho para alguma coisa acontecendo em toda essa região avermelhada aqui que vocês estão vendo, né? Seja tempestades absurdas, seja terremotos, erupções vulcânicas e coisas desse tipo, né? Vocês já devem estar se perguntando, e Yellowstone, né? Tá bem aqui. Pois é, isso também pode ser gatilho. Será que a gente vai observar alguma coisa nos próximos dias? De acordo com os estudos, isso pode se estender por até cerca de 11 dias depois da tempestade, do flare solar, da tempestade não, da explosão de radiação no caso, né? Então, tá acontecendo hoje, dia 14, então até o dia 25, mais ou menos, de maio, poderia acontecer alguma coisa. De acordo com outro estudo, a gente tem um aumento de 68% de terremotos, né, e erupções vulcânicas ao redor do globo nos próximos 11 dias, e de até 120% na região afetada pelo flare, ou seja, aquela que estava bem miradinha para o Sol, o lado diurno, no caso, no momento em que o flare acontece. Como eu disse, será que a gente vai conseguir observar isso nos próximos dias? Vamos ver, né? Como eu disse, é só um gatilho, né? Por ser um gatilho, precisa alguma coisa ali
tá tensionada a ponto de estar prestes a acontecer, e aí por conta desse gatilho a gente tem um acontecimento ou um agravamento, né, desse acontecimento, seja terremoto, seja tempestade ou coisas desse tipo. Por ser, pessoal, a maior explosão de radiação, né, classe X 8.8, a maior do ciclo solar 25, eu acredito que a gente pode ter alguma coisa aí nos próximos dias. Sim, de acordo com vários estudos. Não matem um mensageiro, tô só passando informações de dados científicos, de estudos científicos. Vou deixar mais um exemplo para vocês aqui num desses vídeos que eu falo aqui sempre no canal. Lembrando, pessoal, que essa região ativa responsável por isso, responsável pela tempestade solar extrema de nível G5, que acontece, né, a maior dos últimos 21 anos, e agora responsável pelo maior flare de radiação dos últimos anos também, desde 2007, essa região, ó, ela tá se escondendo. O Sol ele tá girando, né, também, assim como a Terra gira, o Sol também gira. Então, essa região ativa, ela tava mais lá no centro, agora ela tá vindo de lá para cá, agora ela vai se esconder. E aí ela vai ficar no lado oculto do Sol por 2 semanas. Então, ela volta a surgir, né, ela volta a aparecer daquele lado de lá do Sol, né, daqui a 2 semanas. Então lá pro final de maio agora, né, maio de 2024, essa região ativa, ela vai surgir novamente. Por enquanto ela vai ficar escondida, percorrendo aquele lado que está oculto, né, de acordo com o nosso ponto de vista. Depois ela surge lá do outro lado, né? Será que ela vai sobreviver, né? Quem sabe? Só que enquanto uma sai de cena, pessoal, uma outra tá entrando em cena. Isso que vocês estão vendo é o lado visível do Sol. Esse é o site SolarHam, tá? Esse é o lado visível do Sol. Olha os campos magnéticos aqui, né? E essa região que está se escondendo agora, ó, 3664. Daqui ela sai, ela vai para aquele outro lado aqui, ó. Ela tá vindo aqui, ó, e vai se esconder. Isso que vocês estão vendo em vermelho e laranja é a região que está oculta do Sol. Mas por heliosismologia a gente consegue ter uma base do que está acontecendo por lá, né? A gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo no lado oculto do Sol. A gente não tem uma visão perfeita, claro, é meio que um rascunho, mas a gente sabe o que está acontecendo mais ou menos por lá. Então, repara que aqui isso está indo embora e olha o que está chegando aqui, pessoal. Já começa a surgir. Uma sai de cena aqui e outra gigantesca entra em cena, uma região ativa absurdamente grande também, com um tamanho que pode ser recordista, pode ser, quem sabe, até maior do que essa 3664, né? A gente não sabe ainda da polaridade dela, se ela é beta-gama delta, ou só beta, né? A gente não sabe como que é essa polaridade, como que é o nível de atividade dessa região ativa, mas pelo tamanho, isso é preocupante. E a gente vai ficar de olho aí nos próximos dias, porque ela vai surgir. E olha, se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que ela pode ser, quem sabe, maior do que a 3664. Aí vai depender também da polaridade dela, né? Vamos ficar de olho. E uma coisa que eu quero também chamar a atenção, pessoal, olha a quantidade de manchas solares que a gente tem no Sol agora. Algumas bem complexas, que eu deixo aqui um alerta, né, um adendo, para algumas, como por exemplo a 3676, que é essa aqui, 3676, aqui, ó. É essa daqui, ó. Se liga nisso. 3676 é uma região ativa que é bastante complexa. Ela tem a polaridade beta, gama, delta. Assim como essa que está se escondendo agora, a 3664, né? Então, atenção para ela, 3676. Como ela está bem, né, na região mais central do Sol, se ela produz, por exemplo, uma ejeção de massa coronal, isso vem na direção da Terra e isso causa tempestade solar, tá? Atenção também para as regiões ativas 3670, que é essa daqui, 3675, que é essa daqui, mas ela já tá indo embora, né? Então essa não precisa ficar tão esperto nela. E a 3679, essa sim é preocupante. Por quê? Essa 3679, ela é bem grande também e ela tá surgindo e ela vai estar meio que junto com aquela outra enorme, gigantesca que eu mostrei pra vocês agora, que tá no lado oculto, tá surgindo aqui, que pode bater, né? Recorde de tamanho aí nela. Então ela tá surgindo e essa aqui, a 3679, que tá um pouquinho pro sul, ali do Sol, mas bem próximo do Equador também, ela tem polaridade beta-gama, assim como essa daqui, que eu mostrei para vocês, e essa daqui, né? Beta-gama. A diferença é que essa ela ainda vai percorrer e ela vai ficar de frente para a Terra aí dentro de cerca de 5 dias, mais ou menos. Então, atenção, porque essa última aqui que eu falei, 3679,
para ela se tornar beta-gama-delta, porque ela já é beta-gama. Para ela virar beta-gama-delta, ou seja, ter um campo magnético altamente complexo e capaz de produzir explosões de radiação fortíssimas de classe X, com mais frequência e ejeções de massa coronal, é 2 palitos, tá? E como ela ainda vai percorrer tudo e vai ficar de frente com a Terra, eu acredito que tem uma chance enorme, pessoal, enorme, de nos próximos dias essa região ativa se tornar beta, gama, delta. Isso pode acontecer, na verdade, a qualquer momento. Ficaremos de olho, tá, na atividade solar, porque a coisa tá forte, não para e a tendência é que isso continue até 2025, mais ou menos, porque a gente está no pico do ciclo solar 25. Se não está no pico, estamos chegando nesse pico, né? Então a atividade solar ela tende cada vez a ficar mais intensa. Enquanto isso, vocês podem ficar por dentro do que o Sol é capaz de fazer, né? Porque sim, é uma estrela, é a nossa estrela, tá aqui do lado, e o poder dela é absurdo. Tá conectado com tudo, na verdade, cada vez que a gente conhece mais e mais estudos científicos vão sendo publicados, mais a gente percebe o poder que o Sol tem de influenciar tudo que acontece aqui no nosso planeta. Para vocês terem uma ideia, uma base aí, né? Vou deixar um vídeo aqui no box para vocês, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. De olho no Sol, muito de olho no Sol e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.